Olá! A influência da literatura no cinema pode ser vista facilmente no terreno das adaptações. Apesar de raro, o contrário também acontece. Autores que se inspiram em personagens das telonas que ganham vida nas páginas dos livros. O programa Iluminuras de hoje veio até o cinema para falar sobre o diálogo da arte cinematográfica com a arte da literatura. Eu recebo no programa o cineasta, músico, roteirista André Luiz Oliveira. Ele fez várias adaptações de obras clássicas para o cinema. Entre os autores, o poeta lusitano Fernando Pessoa e João Ubaldo Ribeiro. Foi um desafio tremendo, porque é um livro de 700 páginas. Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo. Eu fiquei 1 ano e meio escrevendo o roteiro. Também recebo no programa a doutoranda em cinema, mestre em literatura, Fernanda Paixão. O cinema, ele bebe muito na fonte da literatura no sentido dos seus recursos mais fortes, que são os recursos do pensar. Para falar sobre a influência da literatura no cinema, o cinema na literatura, o meu primeiro convidado é o cineasta, roteirista, músico, diretor André Luiz Oliveira. André, seja bem-vindo. Muito obrigada pela participação. Obrigado a você. Quero começar pela relação, que eu sei que você faz isso muito bem, a relação muito produtiva entre música, literatura, cinema. Eu me envolvi com a questão da adaptação literária na década de 70, quando eu adaptei um livro, um romance de Zé de Alencar, Ubirajara, o Senhor da Lança. E fiz esse longa-metragem chamada A Lenda de Ubirajara, que teve uma carreira na época, distribuído pela Embrafilme. E foi uma experiência muito interessante, porque o livro é um clássico, né, de Zé de Alencar, totalmente fora da época para ser filmado, porque a gente estava num momento muito agressivo, uma censura muito agressiva, era 1974, e eu estava querendo sair de um ambiente metropolitano, de embate político. Eu tinha feito um filme muito forte também, chamado Meteorango Kid. E aí foi um espaço novo que eu entrei, pegar um romance e adaptar, porque meu primeiro filme, eu tinha escrito roteiro, tinha escrito argumento, é uma história muito pessoal. E foi muito bom. Eu acho que essa experiência, que no Brasil se tem pouco, né? Os filmes são muito autorais, mas nos Estados Unidos o romance é a base do cinema. Se você for prestar atenção, que a gente às vezes não presta, geralmente os filmes são baseados em algum romance, algum conto, né? Temos obras-primas, né, de adaptação. No Brasil também, mas não é a regra. No Brasil nós temos, exemplo, Nelson Pereira dos Santos com Vidas Secas, Graciliano Ramos, o autor do livro, temos Lavoura Arcaica, os livros de Jorge Amado, o Tito, que viraram filmes, né? Então a minha experiência inicial foi no Ubirajara. E passei um longo tempo só pensando nas minhas histórias, como Louco por Cinema, uma história muito pessoal também. E aí surgiu a oportunidade de adaptar novamente um romance. E qual foi? O Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo. E aí foi um desafio tremendo, porque é um livro de 700 páginas. Para você ter uma ideia, eu fiquei 1 ano e meio escrevendo o roteiro, quase 2 anos. Fazendo os recortes necessários, que ali tem vários filmes, são 400 anos de história, né? Mas eu sei que me interessava muito falar das minhas raízes. Eu sou da Bahia, de como foi o início da colonização, a participação dos negros na cultura brasileira. O país é mestiço em todos os sentidos, culturalmente, mentalmente, com todas as bênçãos e todas as maldições que foi a colonização brasileira. Se pegar o livro, ele é cheio de notinhas, um livro imenso. E foi um desafio? Foi um desafio tremendo e eu acabei não conseguindo fazer o filme. Eu fiquei 10 anos trabalhando, foram captados, os produtores captaram, nós fizemos tipo 5 meses de trabalho com atores. Eu vi mais de 500 atores, foi um absurdo o tempo de trabalho. A cenografia estava toda pronta, o figurino estava todo pronto. 4 semanas antes de começar as filmagens na Bahia, o dinheiro, problemas políticos entre aquela coisa da mesquinharia da política, com tudo pronto, já tinha gasto uma grana enorme. Eu tentei adaptar para fazer tudo no estúdio.
E qual o seu recorte? O que você optou? Eu peguei os personagens principais, Maria da Fé, e ela que desenvolvia todo o personagem do filme. A história do filme era a partir dela e do general Macário, que João brilhantemente fez essa conexão da questão dos militares, vamos chamar assim, os militares do bem, porque os militares têm uma responsabilidade sobre o país. Ele coloca no segundo personagem e faz um romance de uma guerrilheira popular, defendendo as mulheres, a educação da sua própria origem, e ele faz um romance desse general que combatia ela, que é Patrício Macário, com essa mulher. Então, na época, até o livro foi mal visto, porque ele escreveu ainda, ele terminou de escrever em 80 e pouco, ainda estávamos sob a ditadura militar. Aquele momento político em ebulição. E foi criticado por ele fazer aquilo que a gente estava comentando aqui, para ele fazer essa conexão, que ela é importante. Então, esse filme me consumiu muito e foi uma frustração muito grande não fazer. Mas aí, numa descarga assim louca, eu escrevi um argumento, que a gente chama de argumento, né, para virar roteiro, chamado Viva o Povo Brasileiro, por que não? Porque eu não conseguia entender os motivos, porque quando eu falo foi motivo político, é muito raso, tem implicações muito grandes. Eu comecei a investigar isso. Por que os filmes que falavam do povo, desse tipo de cultura não eurocêntrica, por que a gente não podia contar a nossa própria história? Escrevi um argumento, Viva o Povo Brasileiro, por que não? E coloquei num edital, através da produtora aqui, de um amigo de Brasília, Márcio Cury, e aí ganhamos. Isso tudo eu tocando minha vida em paralelo, né? E aí saiu o edital, eu fui fazer, era um documentário investigativo sobre por que o filme não saiu. Mas eu aí mudei, pensei, e aí achei muito melhor, porque eu vi que eu podia ir muito além do livro. No documentário, né? O documentário virou o outro lado da memória, e eu fui muito além, eu fiz um filme muito além. O livro era um pretexto para eu mostrar as coisas que foram feitas do filme, e aí eu investiguei mesmo, assim, profundamente a alma por que a gente não pode fazer um filme que eu queria que saísse direito, que o povo se visse, que fosse um filme muito bem distribuído, um filme que era caro. E bom, e aí passou esse episódio, o filme no ano passado foi apresentado aqui, nós ganhamos prêmio de público, pesquisa, foram uns 4 ou 5 prêmios que coroou esse esforço de fazer. Eu não fiz o filme de ficção, mas o documentário, tipo assim, lavou a alma, sabe? Tá tudo lá. O que eu queria fazer, tá tudo lá e talvez mais alguma coisa. No último Festival de Brasília, André, você apresentou também uma relação muito produtiva entre cinema e literatura. Eu sei que você é apaixonado pelo poeta lusitano Fernando Pessoa e sempre teve esse desejo de levar os escritos dele para outras artes, e você conseguiu. No último documentário tem um misto de música, literatura, cinema, outras artes também, e o nome é Mito e Música, mensagem de Fernando Pessoa. Que mensagem você passou nesse documentário? Pois é, essa coisa de mensagem é uma história mais longa ainda do que do Vivo Povo Brasileiro. Eu sei que você demorou algumas décadas, né, até concluir. Três décadas para musicar todos os poemas do livro de Fernando Pessoa, Mensagem. Foram 36 intérpretes, por isso que também foi complexa a realização. Eu demorei 30 anos para finalizar o livro. O que foi mais difícil? O mais difícil foi grana para fazer. Era um projeto muito ambicioso, porque todos os intérpretes da MPB que você imaginar estão lá. Milton, Caetano, Gil, Belchior, Elba, Moraes, está todo mundo lá. Gal, Elisete Cardoso, que estava viva quando eu fiz o primeiro filme. Então, é um projeto ambicioso. Quando eu acabei de musicar ainda o livro quase todo na década de 90. E o arranjo, tudo isso foi... Não, os arranjos eu chamei, cada um para eu gravei isso em 3 CDs, 3 DVDs. Um saiu em LP ainda em 1987, por isso que durou 30 anos. O segundo em 2003 e o último que eu terminei a mensagem, que eu terminei os 44 poemas do livro, que eu me interessava os 44 poemas. Eu nunca quis colocar Pessoa em qualquer outra situação, porque é impossível, a obra dele é impossível.
Então eu me fixei no Mensagem, que ele também passou a vida toda escrevendo, os 44 poemas. Eu me envolvi com aquela mitologia, respirei aquilo da minha adolescência até 2015, até hoje, porque estou falando, o filme Acabou foi concluído de ser lançado. esse ano. Exato. Então foi um trabalho gigantesco, reunir esses intérpretes, tem fadistas portugueses, tem muita gente envolvida. Eu chamei os arranjadores, Francis Raime fez o arranjo do primeiro, Leandro Braga fez do segundo, e o terceiro eu pulverizei, chamei vários arranjadores de Brasília, a Cátia Almeida, Cláudio Vinícius, vários arranjadores, e passei as músicas e mandei. É só esse trabalho de você mandar música para os intérpretes, sem a mediação. Muitos não tinham mediação, eu não conhecia pessoalmente, tinha que mediar com o produtor, e o produtor aí, demora, o empresário. né? O que aconteceu? Ao longo desses anos, eu mexia com cinema, eu tinha parado de mexer com cinema, mas eu queria registrar, então fotografava outro, mas muito querendo fazer alguma coisa de imagem. E fiz VHS, Super V. E tudo isso está no documentário? Pois é. Aí eu guardei igual o Ivo, guardei aquilo tudo, mas eu não conseguia finalizar, montar, porque era uma coisa sobre mim mesmo. E sobre Fernando Pessoa era uma coisa assim muito cabotino, né, de fazer. A minha sorte foi que a minha filha, que faz cinema, ela se interessou pelo material, que eu fiquei surpreso, porque fazer filme de pai é uma coisa muito complexa, ainda mais de Fernando Pessoa, sobre a mensagem de Fernando Pessoa, que não tem fim. A mensagem não tem, ninguém consegue. Vários livros que lemos sobre a mensagem, ninguém vai dizer que a mensagem é isso ou aquilo, porque ela ultrapassa, é um mistério aquele livro. Para a gente finalizar, eu queria que você escolhesse algum poema de Fernando Pessoa, ou um trecho de Divaldo, enfim. Tem alguma coisa que você se recorda? Eu tenho difícil memória, mas com a música eu posso fazer. Por favor. Tem vários, são 44 e eu tenho que saber todos, porque volta e meia eu quero cantar e não quero esquecer, entendeu? O mais comum poema conhecido de Pessoa é o mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos vão rezaram. Mas está ótimo, já deu um gostinho aqui do documentário, do livro. No final, livro. ele diz assim, esse poema diz assim, valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Como é muito conhecido, eu costumo citar esse. Então, é esse do poema Mar Português. Ai, que bom. Então, no embalo do poema, da música, da literatura, do cinema, eu agradeço mais uma vez a sua participação, André. Eu que agradeço. Muito obrigado. E a gente faz agora uma breve pausa. Daqui a pouco eu volto a falar sobre literatura e cinema com a mestre em literatura, doutoranda em cinema, Fernanda Paixão. Até já. A proximidade entre o audiovisual e a literatura, o cinema e os livros. É esse o tema do programa Iluminuras de hoje. E quem está ao meu lado, neste segundo bloco, é a mestre em literatura, Fernanda Paixão. Fernanda, seja bem-vinda, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria que você falasse sobre, na prática, como é feita essa transformação da palavra para a imagem. Temos técnicas específicas, a linguagem, a narrativa precisa ser diferente? Existe uma diferença, né, fundamental entre a linguagem escrita e a linguagem visual, né? Essa imbricação entre cinema e literatura, ela encontra lugar no início do século XX, lá nos primórdios, né, da descoberta do cinema, com a tentativa, né, dos cineastas de fazer algumas adaptações de narrativas vindas de livros, com essa preocupação justamente de buscar contar histórias, né? Então, o cinema, inicialmente, buscava, depois da fase documental, vamos dizer assim, que foram as primeiras imagens que vieram, né, dentro da descoberta do cinema, que era a imagem documentário dos funcionários saindo de fábrica, do trem chegando na estação, dos irmãos Lumière, a partir dessa descoberta, que ainda era técnica, mas ainda não artística, vamos dizer assim.
Nesse princípio de século XX, houve realmente um interesse muito grande dos cineastas em buscar essas narrativas, né, literárias para uma transposição imagética, vamos dizer assim. Então, são linguagens realmente distintas, existem suas diferenças, são obras de arte diferentes, né, mas que se alimentam ao longo da história, uma dos recursos da outra. Também o processo inverso, a partir da invenção do cinema, existem também escritores que foram buscar nas imagens também inspirações imagéticas para a sua escrita, né, como nós vemos aí nas grandes obras também, algumas descrições de cenas clássicas, de livros consagrados, que são feitos com base também em inspiração em imagens, né? Nós falamos das diferenças, eu quero falar sobre as semelhanças, né? São áreas que têm um diálogo muito produtivo. Sobretudo as adaptações, né? Talvez seja o lugar onde a literatura encontra aí seu espaço mais próximo do cinema. Então, desde o início também dessa vontade fílmica, né, de buscar essa narrativa, existiu uma preocupação justamente com essa transposição das narrativas, né, dos livros, principalmente daqueles do imaginário coletivo, aqueles livros vindos, né, da literatura clássica consagrada, e a partir dessa busca, né, de filmagens, por exemplo, de livros como do Victor Hugo, né, do Graciliano Ramos aqui no Brasil, então começou a haver essa imbricação entre cinema e literatura, essa conversa, né? Fernanda, muitas pessoas se queixam de obras clássicas que, quando chegam às telonas, não são histórias tão bem contadas. São obras distintas, né? Então, em relação a essa questão do gosto, é muito subjetivo. Então, aquele leitor que teve aquela experiência com aquela obra, né? Ele espera ver isso também no cinema. E muitas vezes ele se frustra, porque a questão da adaptação fílmica para o cinema é uma questão interpretativa também. E limitativa de algum ponto de vista até econômico, né, da questão da produção do filme. Né? A produção de um filme, ela envolve locação, envolve a questão orçamentária que está por trás da produção do filme, os atores, né? Então ela tem outras limitações, vamos dizer assim, que o diretor, né, o realizador, ele vai ter que levar em consideração na hora da adaptação de um romance, por exemplo. Então, muitas vezes, ele tem que fazer escolhas, né, para contar ali numa hora e meia, 2 horas, aquela história daquele livro. Então, é muito comum isso acontecer de espectadores que se frustram diante de um filme que, muitas vezes, pode ser considerado um bom filme, né? Não obstante, haver pessoas que não gostam, né, daquela determinada adaptação, vamos dizer assim. Nós estamos falando muito sobre adaptações, mas vai muito além, né? Muito além. O cinema, ele vai se reinventando, né, ao longo do século XX. Existe, claro, uma preocupação primeira até comercial, de buscar fazer adaptações, porque são formas, né, assim, mais lucrativas, vamos dizer, de encontrar sucesso, né, no mercado do cinema. Mas ali ao longo, depois do pós-guerra, da Segunda Guerra, principalmente ali após a década de 50, começou um movimento muito importante que buscou refletir sobre esse cinema dito hegemônico, vamos dizer assim, que era um cinema essencialmente narrativo. Né, um cinema que buscava não só adaptação, mas também um mercado de roteiristas, né, contando histórias prontas, fazendo uma espécie de mimetismo do teatro, né? Então, uma história com começo, meio e fim. Então, na década de 50, surgiram alguns movimentos que buscaram reverter um pouco essa ideia do cinema como narração, né, linear. Então, nós temos aí um movimento importante que é o neorrealismo italiano, que vem buscando quebrar com essa questão, né, narrativa literária e busca trazer um cinema que é autoral, ou seja, o diretor ele se coloca ali numa posição bastante importante de autoria do filme, onde ele muitas vezes ele mesmo escreve o roteiro, ele filma esse roteiro, ele sai do estúdio,
né? Então nós temos aí o Roberto Rossellini, o Luchino Visconti, e na França houve um outro movimento que eu venho estudando agora na minha pesquisa, que é o movimento da Nouvelle Vague, que reunia críticos de cinema inicialmente, que se reuniam em torno ali, né, da Cinemateca Francesa, né, dentro do projeto de um homem muito importante para a história do cinema francês, que é o Henri Langlois, e também o André Bazin, que é um teórico do cinema ali na época, e onde eles se reuniram para fazer críticas de cinema. Então, eles se encontravam nas salas de cinema e discutiam os filmes, inclusive os filmes hegemônicos americanos e tudo isso. Mas ali eles descobriram que havia uma possibilidade de desenvolver um cinema de autor. Então, eles admiravam muito, por exemplo, o Hitchcock nos Estados Unidos, mas quando eles descobriram o cinema, o realismo italiano, eles se inspiraram naquilo ali e começaram a produzir seus próprios filmes. Então, nós temos um exemplo disso, o Jean-Luc Godard, com o primeiro filme que ele rodou, O Acossado, né, no Brasil, lá, a Buda Souffle, que é um cinema dito autoral, ou seja, apesar de ser um roteiro do Truffaut, ele faz a própria imagem, a própria representação e apresentação de um cinema que não necessariamente ele vem da literatura de adaptação. Ele vem de uma literatura onde ele apresenta um personagem que lê um livro e discute esse livro dentro de uma grande cena. No Brasil, houve uma influência muito grande também para o cinema novo dessa narrativa. O Glauber Rocha, ele conta nesse livro Século de Cinema, essa experiência que ele teve, essas influências que havia aqui no Brasil, também do neorrealismo italiano e da Nouvelle Vague, né? Então, eles também buscaram esse cinema de autor, né? Glauber Rocha, e todos os outros ali envolvidos com o desenvolvimento do cinema aqui no Brasil. Fernanda, você falou da obra de Glauber Rocha, mas você trouxe também outros livros, né? Vamos falar um pouquinho de cada um? Todos são referência, né, para a tua pesquisa, no doutorando de cinema, né? Isso, são referências, né? Eu estudo a questão, eu estudo, na verdade, a obra do Jean-Luc Godard. Mas para fazer o estudo da obra, a gente precisa realmente vir para as origens, né, do cinema de autor, e um cinema que é mais independente, um cinema baseado, né, nesse olho do diretor, nessa visão do diretor. O Glauber Rocha, ele teve contato, né, com os representantes da Nouvelle Vague, do neorrealismo italiano também, e ele conta, né, no livro Esse Século de Cinema, situações bastante interessantes, né, onde ele viveu esse momento e trouxe isso, nós podemos ver claramente na obra de Glauber, que chegou no Brasil, né? Então, é uma referência, eu acredito que o cinema de autor é um cinema também que tem um diálogo com a literatura, mas de uma outra forma, não apenas no sentido da adaptação, mas ela vai além disso, ela usa recursos literários para poder buscar fazer uma obra visual, né, e que faça pensar, sobretudo que leve à reflexão. Né? Então, assim como a literatura nos leva, né, a esses estados, né, de crítica, de pensamento, de imaginação, o cinema dessa época, sobretudo, e que vem até hoje, né, que a gente chama o cinema independente, né, fora aí do circuitão comercial, ele bebe muito na fonte da literatura no sentido dos seus recursos mais fortes, que são os recursos do pensar. Né? Quais são as outras obras? Você trouxe aqui? Na verdade, é a relação com a pesquisa do Godard, né? Ele lançou recentemente o Livre d'Images, que é um filme de um gênero experimental, onde depois, após 60 anos, né, de carreira, uma profícua carreira, ele tem mais de 150 filmes, ele está com quase 90 anos produzindo ainda, e ele traz uma nova proposta, vamos dizer assim, de trabalhar as imagens como linguagem, e o som como linguagem, e também
as letras, a literatura, o pensar como linguagem. Ele é lançado em festivais de cinema apenas, ele não entra num circuito comercial, porque ele traz essa questão que é muito cara para ele, que é a questão de pensar o cinema. Né? Um cinema que é para ser refletido, e esse cinema, para ser refletido, ele precisa ser bem absorvido, vamos dizer assim. Então, ele precisa de um espaço propício para essa contemplação, para essa reflexão. Para finalizar o programa, eu queria que você citasse alguns diretores que trabalham muito bem com esse diálogo da literatura e do cinema. O Shakespeare é um autor bastante filmado, vamos dizer assim, e tem a experiência, né, tanto do mais recente do Henrique V, né, uma adaptação muito bem feita pelo Kenneth Branagh, que é um inglês, mas também tem a mais famosa, talvez seja a do Laurence Olivier, o Hamlet, né, é uma grande adaptação, né? E assim como o Shakespeare, nós temos adaptações também do Flaubert, Madame Bovary, né? Tem boas adaptações de filmes. Aqui no Brasil tem o Vidas Secas, né? Que é um filme também, né, do cinema novo, né? O Nelson Pereira dos Santos, que foi inclusive premiado em Cannes, é uma adaptação belíssima, né, do Graciliano Ramos. Existem, né, na história do cinema, realmente grandes adaptações de livros, né? Difícil elencar, né, os melhores. E é bom também porque eu acho que acaba sendo uma porta de entrada para a literatura, para algumas pessoas que assistem os filmes e querem ter um conhecimento maior, aprofundar aquela obra, e aí correm para os livros. Com certeza, existe o processo inverso, né? Na história do cinema existem alguns filmes que depois se soube que foram oriundos de adaptação, né? Desde os mais clássicos até os mais recentes, os mais cultos, vamos dizer assim. O Laranja Mecânica é um exemplo disso, né? O Laranja Mecânica foi filmado pelo Kubrick, que é uma adaptação de um filme. O Poderoso Chefão também, né? Então, existe o percurso inverso também, né? Das pessoas assistirem a um grande filme e irem buscar, agora eu quero ver que livro, como é o livro, como é que eu me sinto, né, lendo esse livro, depois descobrem a literatura por meio do cinema. Fernanda Paixão, muito obrigada mais uma vez, mestre em literatura, doutoranda em cinema, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. E obrigada a você também que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Lembrando que para rever é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.